A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, em meio à sua casa, em meio à sua família. Como eu sempre digo, é um prazer, é uma satisfação muito grande poder ter a liberdade de adentrar a sua casa, o seu local de trabalho, onde o seu aparelho de televisão estiver, e poder sempre compartilhar um texto das Sagradas Escrituras. Eu quero ler para você um versículo, capítulo 51, Salmo 51, versículo 13, diz assim, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Eu vou repetir, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Todos nós sabemos e conhecemos que uma das regras da hermenêutica é jamais tirar um texto do seu contexto, porque se o texto for tirado de contexto, ele acaba se tornando pretexto para qualquer heresia. É um dos ensinamentos lógicos e básicos de toda a hermenêutica, que é, vamos dizer assim, a arte de interpretação da Bíblia, a arte de interpretação de um texto. Esse versículo, eu não vou tirar ele do contexto. Eu li ele apenas pinçado, mas ele está inserido dentro do Salmo 51. E o Salmo 51, vamos dizer assim, é um salmo de confissão. Logo depois que Davi comete adultério com Batseba, ele compõe este salmo. Vale lembrar que a Bíblia diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E talvez alguns possam questionar, mas como que Deus, vamos dizer assim, daria ou atribuiria, ou alguém atribuiria um título a uma pessoa que tivesse cometido tamanho pecado, adulterado, enfim, permitido que o marido da mulher da adúltera morresse ou viesse a morrer em consequência de uma artimanha? Como que alguém pode ser chamado de o homem segundo o coração de Deus? E aqui nós temos um grande mistério. O homem segundo o coração de Deus, ou a pessoa segundo o coração de Deus, não é aquela pessoa que não peca, tá, gente? Não é aquela pessoa que não erra, mas é aquela pessoa que erra ou que peca, mas que tem a capacidade de se arrepender e de recomeçar. Davi foi assim, ele não foi mais a mesma pessoa depois do pecado, mas se arrependeu, né? Tocou o coração do Pai, o coração de Deus, mediante o seu arrependimento. E o Salmo 51, junto com outros salmos, constitui-se vamos dizer assim, esse texto de arrependimento, esse texto de confissão, onde ele fala da sua pequeneza, onde ele fala, vamos dizer assim, da sua limitação, onde ele confessa que ele nasceu em pecado ele concebeu a sua mãe, e enfim, ele vai fazendo a sua confissão. Esse versículo específico do verso 13, ele está dentro de um contexto menor, que seria, vamos dizer assim, do verso 9 até o verso 12, onde ele diz assim, esconde o teu rosto dos meus pecados, olha só, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Agora vem, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então esse é o contexto ligeiramente anterior, aonde ele faz a confissão específica pelo seu pecado de adultério, pedindo que o Senhor o cobrisse com sua graça, com sua misericórdia, apagando o seu pecado e restituindo a alegria da salvação. Por que ele faz essa oração? Porque todas as vezes que nós pecamos, que nós erramos o alvo, um sentimento muito forte de tristeza, aquele peso vem na alma, o nosso semblante ele descai e nós achamos que nós somos a pior pessoa do planeta, a pior pessoa do mundo, não é verdade?
E então ele clama pela misericórdia do Senhor, o Senhor vem, o perdoa, o purifica, o santifica e permite que justamente do ponto onde ele caiu, onde ele errou, ele recomece a sua caminhada e o seu relacionamento com o Senhor. Então, depois de fazer essa confissão, foi que ele disse, então, e eu sempre digo e ensino na igreja que nenhuma palavra está na Bíblia por acaso. Até esse então, ele é sintomático. Então, depois de se arrepender, depois de confessar, depois de pedir a graça, depois de pedir a misericórdia, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Então ensinarei. Presta atenção num detalhe que eu vou dizer aqui para você. Olhe bem para cá. Tem pessoas que estão sempre prontas e dispostas para pregar o evangelho, pregar a palavra. Mas somente pode pregar a palavra, anunciar o evangelho e compartilhar as boas novas de Cristo, as boas novas do Senhor, aquela pessoa que verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados e passou por um processo de transformação. Tem muita gente querendo subir, entre aspas, aos púlpitos e pregar e simplesmente pregar. Mas a pregação que vale e que permanece é aquela pregação que vem embasada em um processo de transformação pessoal. Então assim, se você quer ver, quer perceber se aquele pregador ou aquela pregadora está agindo de maneira correta, perceba se houve um processo de mudança. Não importa se tenha cometido pecados no seu passado, não é que não importa. Veja bem, importa sim, mas assim, à medida que pecou, à medida que errou, se houve uma conversão genuína, e a conversão tem esse poder de apagar a transgressão, de apagar o passado e de permitir um recomeço, por isso nós chamamos de conversão, ou seja, a pessoa nasce, ela cresce, ela peca e ela caminha rumo ao pecado e à eterna separação do Senhor. Mas um dia o Senhor se manifesta, ela conhece o Senhor como seu Senhor pessoal e ela converte, ela muda de trajetória, ela muda de vida, ela muda de rumos, ela muda de gostos, ela muda de preferências, ela muda de lugar, ou seja, aqueles lugares perniciosos, aqueles lugares de pecado, aqueles lugares que ela frequentava, que desonravam o Senhor, ela abandona tudo aquilo, abandona o seu linguajar, abandona todo um procedimento fútil e errado, para se comportar de uma maneira digna, conforme a Bíblia ensina, que é o parâmetro do Senhor para as nossas vidas. Então assim, eu tenho muitas pessoas dentro da igreja que foram adúlteros, que foram alcoólatras, que foram prostitutas, que foram usuários de droga. Tenho gente lá, estão assentados nos bancos, estão ali adorando a Deus, servindo ao Senhor nos ministérios. Por quê? Porque um dia tiveram as suas vidas transformadas, e isso em lugar nenhum você encontra. As pessoas olham e falam assim, meu Deus, mas esse cara aí, essa pessoa aí fez isso, fez aquilo. Sim, a igreja, presta atenção no que eu vou dizer para você. A igreja é o único lugar, ou um dos únicos lugares, para não ser tão radical, que dão às pessoas uma oportunidade para recomeçarem exatamente do ponto onde elas caíram. Por quê? Porque o mundo é cruel. O mundo é cruel. As pessoas taxam e falam, mas o fulano roubou, o fulano fez isso, fulano fez aquilo. Sim, nós sabemos disso. Mas e onde fica a graça de Deus? Onde fica a misericórdia do Senhor? Veja bem, vou te dar um exemplo que você vai entender o que eu estou falando. Jesus, ele foi crucificado e ao lado dele havia um à direita e outro à esquerda, 2 ladrões. Um deles começou a blasfemar e começou a dizer, eles eram ladrões, vejam bem. Um começou a blasfemar e dizer, Senhor, se tu és mesmo o Cristo, sai dessa cruz e tira a gente daqui. E o outro, ele repreende ele então e fala assim, cara, você está falando bobagem, eu estou parafraseando aqui. Nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxeram até aqui. E então ele volta os seus olhos a Jesus e fala, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Diz para mim, qual é a religião que ensina isso? Quem é o caminho que conduz a pessoa a essa possibilidade de adentrar aos céus depois de ter feito uma série de coisas erradas? Veja bem, esse homem, ele não teve tempo
de congregar numa igreja. Ele não teve tempo de sequer dar uma oferta para o reino. Ele não teve tempo de absolutamente nada a não ser dizer: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Foi a única coisa sábia que ele pôde dizer em toda a sua vida, e recebeu a sentença do Senhor dizendo: hoje tu estarás comigo no paraíso. Essa é a recompensa que o Senhor dá para aqueles que se arrependem da sua vida fútil. Então eu preciso dizer que não há caso perdido. Eu sou uma das pessoas mais otimistas que existem. Minha esposa muitas vezes me critica, outras pessoas me criticam, dizendo: mas você continua acreditando naquela pessoa? Pois é. Eu que conheço o caráter de Deus, eu não posso pensar de outra forma. Eu não tenho como agir de outra forma. Eu sempre vou entender que existe a possibilidade de aquela pessoa ter um encontro com a graça do Senhor e ter a sua vida mudada e o seu destino eterno totalmente alterado. Então há esperança para aqueles casos que você acha que são casos perdidos, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. E é o que eu escuto muitas vezes. As pessoas falam: larga a mão, esse cara aí não tem mais jeito, fulano, só lavando. É o que as pessoas falam. E nós entendemos a graça, entendemos a misericórdia, entendemos que até o fim da vida existe uma chance daquela pessoa mudar. Eu prego e ensino que nós vamos ter surpresas nos céus. Nós vamos ter muitas surpresas nos céus. Nós vamos chegar nos céus e nós vamos dizer assim: onde é que está o fulano, aquele pregador famoso? E a gente vai procurar e vai procurar e vai procurar e não vai encontrar. E a gente vai estar andando por lá e de repente a gente vai dizer: você aí! Entende? As surpresas que nós vamos ter, nós vamos achar certo que de repente aquela pessoa vai estar, e aquela pessoa que a gente julgou que jamais estaria, talvez a gente encontre. Por quê? Porque se arrependeram, porque mudaram de vida, porque confessaram Jesus como seu Senhor. Talvez como muitas pessoas fizeram comigo, lá no seu leito de morte. E eu tive várias experiências assim, de pessoas que morreram segurando na minha mão, morreram pedindo a graça, pedindo a misericórdia, dizendo: pastor, eu fui ruim a vida inteira. E eu disse: olha, o que importa é esse momento de você se arrepender dos seus pecados, confessar o Senhor como o Senhor da sua vida, e não importa quantos segundos ou quantos minutos você venha viver ainda, importa que o seu nome seja rolado no livro da vida lá nos céus. Você vai estar lá com o Senhor. E a pessoa dá aquela última respirada e ela vai embora. Sabe, não existe morte bonita. Toda morte ela é dolorosa. Mas é bonito quando você vê que a pessoa que parte, ela parte para estar com o Senhor. Então esse texto, ele é um texto que ele mexe com a nossa estrutura. Davi errou. Davi pecou, mas ele teve o seu dia de arrependimento, ele teve o seu dia de pedir a graça e de pedir a misericórdia, e o Senhor o perdoou. E então, depois de receber o perdão, depois de receber a graça, ele fala: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Esse foi o propósito de vida dele, de apontar para o Senhor e de ensinar os caminhos do Senhor, e os pecadores se converterão a ti. Tudo que nós fazemos quando nós pregamos é na esperança de que as pessoas se convertam, na esperança de que as pessoas mudem. Hoje tem muita pregação positivista, tem muita pregação que deixa a pessoa na sua situação confortável, não é? Tem pregadores, ou melhor, pastores, que quando você vai na igreja deles pregar, eles chamam você para um lado, isso já aconteceu comigo, não é? E eles dizem assim: olha, pega leve. Não fala muito de pecado, não fala muito de coisa errada, né? Fala mais da graça, fala mais da misericórdia. Se puder pregar sobre bênção, melhor ainda. Entende? Por quê? Porque deixa as pessoas na sua situação confortável. E nós precisamos ser confrontados com a verdade da palavra. Eu lembro que eu era um menino, um garoto, eu devia ter por volta de 11, de 12 anos, 13 no máximo. Eu estudava na 8ª série. E um amigo meu teve a morte do seu pai de maneira trágica. O pai acabou se suicidando, colocou uma espingarda na orelha e ele acabou tirando a própria vida. E eu lembro que naquele sepultamento um menino andava por lá e ele
entregou um folheto para muitas pessoas. Aquele folheto parou na minha mão. Eu olhei para aquele folheto e lá estava uma pergunta: amigo, onde passarás a eternidade? Amigo, onde passarás a eternidade? Você precisa entender isso. Nós não vamos ficar para sempre aqui, mas teremos uma eternidade com o Senhor. Onde você vai passar a sua eternidade? Longe do Senhor ou com o Senhor? Você precisa responder essa pergunta. Você precisa ser confrontado com essa pergunta. Você precisa ser confrontado com a realidade de que a vida não é só essa aqui. Nós temos uma vida com o Senhor e a nossa vida continua com o Senhor. E eu gostaria muito que você estivesse com o Senhor, tá bom? Queria que você pensasse nisso. Muito bem. Depois, vamos dizer assim, de Davi falar isso no verso 13 do Salmo 51, ele diz que ele estaria pronto, vamos dizer assim, para pregar. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Uma pessoa só tem autoridade para pregar a palavra depois que ela passar por um processo de transformação. Eu não entrego o meu púlpito, olhe bem o que eu estou dizendo, eu não entrego o meu púlpito para pessoas que eu não conheça a história. Eu não entrego o púlpito para aventureiros. Tem uma pessoa que toda semana, não estou exagerando não, toda semana ele me manda um áudio, toda semana ele me pede para que eu o agende para pregar na igreja. Eu não conheço a história dele. Eu não conheço a vida dele. Ele pode vir em um culto, em uma pregação, e ele pode estragar tudo aquilo que eu preguei durante todos os anos que eu estou cuidando dessa igreja. Então a responsabilidade para com a casa, para com a igreja é minha. Eu tenho um rebanho pelo qual eu vou prestar contas um dia. Sim, senhores. Eu vou prestar contas do rebanho que o Senhor me confiou às mãos para cuidar e para pastorear. Então você acha que eu vou deixar que um eventual pastor, talvez transvestido, talvez um lobo vestido em pele de cordeiro, venha usar o meu púlpito para transviar, para desviar uma ovelha? É minha responsabilidade. Então assim, eu aprendi há muito tempo que para você entregar o seu púlpito para alguém, você tem que ter comido 1 quilo de sal junto com aquela pessoa. Dizem os estudiosos que a gente come 1 quilo de sal em 1 ano. Então significa que pelo menos 1 ano de caminhada conjunta para que você possa entregar o seu púlpito, a sua igreja, aos cuidados de alguém. Tem muita gente que faz campanha. Eu não faço isso, gente. Eu não faço isso. Fazem campanhas nas suas igrejas e pegam esses pregadores que não conhecem. Ah, mas é famoso. Ah, mas não sei o quê. Ele pode ter fama, mas não pode não ter vida com Deus. Ou pode, não sei. Eu não conheço. Ele pode ter um nome e pode ter qualquer relacionamento com o Senhor, apenas eloquência, apenas conhecimento. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, é necessário ter uma vida respaldada na palavra e pela palavra. Somente depois de passar por esse processo, então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. É que a pessoa está pronta para pregar o evangelho e pregar a palavra. Sabe de quem que eu lembro sempre quando eu falo desse assunto? Eu lembro de Pedro, o apóstolo. Pedro, ele foi alcançado pelo seu próprio irmão, capítulo João, primeiro capítulo de João, né, verso 35 até o verso 42, nós temos André sendo conduzido à presença do Senhor, Pedro sendo conduzido à presença do Senhor, e a partir dali um relacionamento de intimidade, um relacionamento contínuo com o Senhor. Achamos o Messias, achamos o Salvador, né? E então ele o conduz a Cristo, ele conduz o seu próprio irmão à pessoa de Cristo. E Pedro, ele começa a andar com o Senhor Jesus, desenvolver uma vida de intimidade, uma vida de comunhão com o Senhor, até o momento em que ele tenha sido vocacionado. Eu entendo, isso aqui é coisa minha, tá, gente? Eu entendo que existe uma diferença básica entre chamado e vocação. Tá? Eu entendo que há uma diferença básica, fundamental entre chamado e vocação. Chamados todos são. Chamados todos nós temos, chamados para sermos filhos, chamados para sermos santos, chamados para andar com Deus, mas vocacionados para o ministério,
apenas algumas pessoas são. Nem todos são vocacionados para o ministério. E um dia o Senhor Jesus o vocacionou. Um dia o Senhor Jesus o chamou para que ele seguisse de forma mais próxima e para que ele pastoreasse a sua igreja, não é? O dia que ele se convertesse, Lucas capítulo 22, talvez uma das palavras mais difíceis e mais duras que Jesus já tenha dito sobre alguém, Jesus disse para Pedro: olha, tu quando te converteres, fortalece os teus irmãos, pastoreia as minhas ovelhas, cuida da minha igreja. Então isto é vocação. Haveria um dia em que Pedro passaria por uma conversão genuína e ali o ministério começaria. Então, mesmo andando com Jesus, ele nega Jesus, e isso está lá em Lucas 22, no verso 62, ele negou Jesus 3 vezes, e nem por isso o Senhor o rejeitou. Nós temos todo aquele capítulo 21 do Evangelho de João, aonde Jesus, naquela praia, né, no mar de Tiberíades, chega, restaura a vida dele, pergunta para ele: Pedro, você me ama? Se você me ama, então pastoreia as minhas ovelhas, cuida dos novatos, cuida das progenitoras, cuida da minha igreja, cuida das minhas ovelhas. Então o próprio Senhor Jesus, mesmo Pedro tendo negado, Pedro tendo errado, ele não retirou dele a sua graça, não retirou dele a sua misericórdia, permaneceu com ele, lhe deu dignidade, lhe deu ministério. E é isso que eu acho fascinante na Bíblia. Eu acho isso fascinante no Senhor, porque ele não nos rejeita. Eu sempre digo que quando o Senhor coloca os olhos em alguém, ele jamais retira. Ele verdadeiramente pôs os olhos e ele vai usar aquela pessoa, independentemente do passado que tenha tido, independentemente dos pecados que tenha cometido, porque a graça, veja bem, a graça é maior do que qualquer pecado. O perdão do Senhor é maior do que qualquer coisa errada que alguém possa ter cometido. Eu espero que eu tenha ajudado você, muitas vezes triste, muitas vezes acabrunhado. Eu espero que eu tenha ajudado você a resgatar a sua dignidade, para que você entenda quem você é e em quem o Senhor quer tornar você. Pensa com carinho sobre isso, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, Deus de amor, Deus de misericórdia, te agradeço pela vida de Jesus, te agradeço porque Ele é amor, te agradeço porque Ele é paciencioso, te agradeço pelo Espírito Santo que sempre nos conduz à santidade, nos conduz aos caminhos de vida. Pai, se porventura alguém errou o alvo, se porventura alguém errou o caminho, eu oro neste momento para que haja conserto, para que haja restauração. Em nome de Jesus, mantém com o teu chamado, mantém a tua vocação sobre essa pessoa que errou, que falhou, em nome de Jesus, resgatando a sua dignidade, para que possa ensinar aos homens o caminho certo, o caminho da vida, o caminho da eternidade. Assim oro e assim agradeço e faço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente boa, gente querida, graça e paz, que Deus continue abençoando sua vida, sua casa e a sua família. Valeu? Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus